Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 18 de fevereiro de 2016. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho e sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com muito carinho no programa de hoje o pastor César Melo, da Igreja Metodista Wesleyana em Guapimirim. A pastora Nadiege Macário é a nossa menina da mesa de hoje, membro da Igreja Batista Central de Niterói, coordenadora do projeto Edificando Adoradores. Pastor Gilton de Medeiros, da Igreja Batista em Jardim Santíssimo. Pastor Jorge Macedo, da Assembleia de Deus de Belfor Roxo. Todo mundo já aqui no nosso estúdio para começarmos o nosso Debate 93 de hoje. Quando uma de nossas ouvintes conta: meu marido agora resolveu que não quer mais ir à igreja. E quando eu chego com os meus filhos do culto, ele zomba de mim, diz aqui a nossa ouvinte. Tenho que me controlar para não brigar com ele. Ele é um homem honesto, só que não quer nada com Deus e culpa a sua bipolaridade, é o que diz aqui a nossa ouvinte. Tem muita gente que está dizendo que é bipolar sem ter feito uma avaliação médica, um diagnóstico de um profissional. Às vezes a pessoa é uma pessoa inconstante, sempre foi, tem nada a ver com bipolaridade. De manhã tá de um jeito, à tarde tá de outro. A pessoa diz que isso é bipolaridade. Isso não, isso, bipolaridade ou qualquer coisa que tenha a ver com este assunto precisa ser diagnosticado por um profissional competente, não para dizer assim, mas é igualzinho a minha tia, mas a sua tia tinha uma coisa, essa pessoa, cuidado com esse trem, hein? Vamos lá, ele é um homem honesto, só que não quer nada com Deus e culpa a sua bipolaridade. O que fazer quando aquele que deveria ser o sacerdote do lar não está nem aí para se relacionar com Deus? A mulher tem que assumir esse papel diante dos filhos? Qual o caminho para fazer isso com sabedoria? Pergunta a nossa ouvinte. Por outro lado, como admirar um homem que não quer nada com Jesus? É possível que haja acordo entre os cônjuges quando um deles ama demais ao Senhor e o outro se contenta com migalhas? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Ligue e participe, quero ouvir você falando com a gente aqui pelo nosso WhatsApp 96803-8319, pelo nosso telefone 24610093, pelo nosso e-mail debate@radio93.com.br. Aliás, é o canal para você mandar o seu tema para o Debate 93, debate@radio93.com.br. E é claro, a sua participação aqui no Facebook da 93 FM, onde já temos aqui a foto dos nossos debatedores de hoje. Você poderá conhecê-los e também trazer a sua opinião sobre o tema do nosso debate. Sempre lembrando que é quente, minha gente. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor César, eu começo ouvindo a sua opinião. O senhor destacou a frase: quando chego com os meus filhos do culto, ele zomba de mim, é o que diz a nossa ouvinte. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, querido pastor J.R. Vargas, bom dia, colegas debatedores, todos os nossos amados e queridos ouvintes da 93 FM, em especial esta nossa querida ouvinte que mandou esta carta com esse drama, porque de fato ela está vivendo um drama que, aliás, nós pastores também temos ovelhas que também passa por isso, não só do contexto feminino, como do masculino também. Eu penso que essa questão de dizer que zomba de mim, algum estímulo este homem deve ter tido de forma negativa para que ele não mais desejasse ir para a igreja. Nós sabemos que quando nós temos uma experiência com Cristo,
dificilmente nós vamos deixar aquilo que é mais importante para nós. Eu sempre costumo dizer na igreja que aquilo que há de mais precioso em nossa vida é Jesus, Salvador da nossa alma. Bom, mas aconteceu algo que o desestimulou a estar na igreja com ela. E quando diz que zomba, é porque alguma coisa está trazendo nele, agora, essa espécie que ela fala de zombaria. Não, de fato, não, ela entende ser alguma coisa que está de forma terrível na vida dele, fazendo com que ele zombe. Agora, o que está levando isso a ele? Eu quero lembrar o seguinte, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa e a tola derruba. O que ela precisa fazer? Ser paciente, tolerante, ela precisa estar tendo mais carinho com relação ao que está acontecendo, mesmo de certa forma cansada por levar os filhos, porque isso também cansa. Ela precisa entender o que está acontecendo com ele e buscar de alguma maneira conversar com ele, enfim, para que haja uma importância nesse relacionamento. Queria só, JR, rapidamente pontuar algo que eu coloquei aqui, que eu penso o seguinte: por mais difícil que possa parecer, a postura da mulher deve ser segundo os frutos do Espírito. Uma das primeiras atitudes que a mulher tem que tomar é a submissão, a caridade, a longanimidade, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Outro ponto é tentar se colocar no lugar da outra pessoa, no caso dele. Talvez a implicância dele pode derivar do fato de se sentir sozinho, ameaçado por uma nova religião, se sentir trocado ou mesmo deixado de lado, e talvez o orgulho o impeça de admitir isso. Isso é uma verdade. Às vezes a pessoa está com orgulho tão grande em função de algo que aconteceu com ele de forma negativa, repito, e faz com que eles não tenham mais esse relacionamento espiritual dentro de casa. Muitos podem ter sido os motivos e talvez nenhum deles tenha a ver com ela especificamente, né? Muitos outros estímulos externos podem ter acontecido para promover isso. Tem gente que deixa de ir à igreja por causa de um problema do outro, tem gente que deixa por causa de um problema dele mesmo. Verdade. A pessoa está envergonhada, não quer mais ir, ou não quer mais, ou na verdade nunca foi. O tempo que foi obrigada a ir e tudo mais. Mas a nossa ouvinte conta, a pastora, bom dia, bem-vinda, que ela tem que se controlar para não brigar. O pastor César lembrou o texto de que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola com as suas próprias mãos a destrói. E aplicado esse texto a esse contexto aqui, pode dar a impressão de que a família dela, a casa dela, tudo está sob a sua responsabilidade, que ele mesmo, marido, não tem responsabilidade alguma sobre esse assunto. Ela se controla para não brigar. Tem que ser tolerante, paciente, mas só ela. Bom dia, JR, bom dia aos nossos debatedores, os nossos queridos ouvintes da Rádio 93 FM. Eu acredito que neste momento específico tem que ser ela sim, porque se ele era um homem que ia com ela à igreja e me parece que era crente também, ou que é crente, mas no momento se afastou, e depois que se afasta ele não tem mais aquela vontade de ir, geralmente diz que não quer ir, mas continua crendo em Deus. Talvez até por uma decepção, enfim. Então essa zombaria, eu particularmente vejo essa zombaria como um alvo para que a mulher junto com os filhos também parem de ir à igreja, ou pelo menos aquela igreja. Então nesse momento a briga, ela tem que se controlar, porque se ela for brigar com ele, vai acontecer o que nós não gostaríamos que acontecesse, e os filhos vão poder ver a briga dos pais. E a questão é, quando o filho está indo com a mãe para a igreja, a mãe chega, o pai zomba e ela revida, o próprio filho vai falar assim: peraí, o que eu estou fazendo na igreja se minha mãe me leva para a igreja e quando volta ela não tem diferença nenhuma do meu pai que está zombando dela? Então ela tem que ser a diferença. Pastor Gilton, bom dia, bem-vindo. O senhor concorda? Bom dia, JR, bom dia, amigos da mesa, ouvintes da 93. Eu concordo que é preciso, na hora, nesse momento específico, eu concordo que a mulher tem que ser maior do que ela mesma. Ela tem que ser capaz de ir além do que era de se esperar. O ideal, o certo, né, o desejável era que tanto o marido quanto a mulher tivessem uma maturidade para encarar suas responsabilidades. Mas não é o que nós estamos vendo aqui. Nós estamos vendo
nesse contexto, um marido que abandonou a igreja, desistiu e a gente não sabe as razões. Nós estamos vendo um marido que não só abandonou, porque alguns abandonam e não interferem, mas ele não só abandonou, mas ele tem uma postura agressiva em relação a ir à igreja. Então ela tem que ser sábia, tem que ser madura o suficiente de entender que naquela hora a responsabilidade maior é dela, porque tudo vai depender de como ela vai reagir à zombaria do marido. E aí a gente lembra que toda vez que alguém zomba de alguém, na verdade ele está dizendo para essa pessoa assim: eu gostaria de fazer o que você está fazendo, eu gostaria de ser quem você é, eu gostaria de estar no seu lugar, mas como eu não consigo, eu tento te agredir para que você se sinta ferido de alguma maneira, se sinta prejudicado também, como eu estou me sentindo prejudicado, ferido, machucado, etc. Pastor Jorge, muito bom dia, querido, seja bem-vindo. A nossa ouvinte diz: e quando chego com os meus filhos do culto, ele zomba de mim. E ela completa: tenho que me controlar para não brigar, pastor Jorge. Bom dia. Bom dia, JR, Marcela e todos os ouvintes da 93. Um forte abraço, beijo no coração. Eu entendo que essa atitude que ele tomou de se afastar da igreja, aqui nós não temos os motivos, mas essa zombaria que ela acha às vezes que ele está fazendo é que ele deve fazer algum tipo de piada. Como assim? Ela chega e diz: como é que foi o culto? E você? É aquele tipo de piadinha para poder provocar uma situação e querendo ver a reação dela de mulher cristã. O fato dela ser uma mulher não faz, o fato de ser mulher não faz do tipo dela uma cristã diferente, mas o fato de ser cristã faz, no caso dela, de uma mulher, faz ela ser uma mulher diferente. Então é agora que ela vai demonstrar que realmente ela é uma mulher cristã. Com quê? Com atos. Com quê? Tentando levar as coisas para o bom diálogo, nunca deixando a zombaria dele, a crítica dele, afetá-la e, consequentemente, alcançar também os seus filhos. Ela vai mostrar a ele que realmente estar na igreja, estar servindo ao Senhor é a melhor coisa. Está aqui em Tito, capítulo 2 e verso 5, que diz assim: a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas ao seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Viu? Então agora ela vai, o que ela vai fazer? Ela vai demonstrar com o testemunho dela, com o comportamento dela. A reação dela não vai ser o que ele espera, vai ser exatamente ao contrário. E isso ela vai conseguir novamente ganhar ele para Jesus. A verdade, JR, é que nós entendemos que a vida cristã, ela exige de cada um de nós a capacidade de ir além das expectativas normais de qualquer outra situação. Então é aquela lógica de Jesus quando disse: se alguém obrigar você a ir 1 milha, vai com ele 2. Isto é, se eu tenho que me esforçar para manter o meu relacionamento equilibrado, o meu relacionamento adequado, onde haja um clima de amizade, de companheirismo, se eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir além do que seria natural, do que seria de se esperar. Eu sei que parece que nós estamos dizendo assim: cabe à mulher carregar a casa nas costas. Dá essa impressão. Mas não é exatamente isso. Se a história fosse o contrário, eu estaria dizendo aqui: este homem deveria ser sábio, deveria ir além, deveria carregar uma carga maior. É que no caso da história é ela quem está na igreja e é ele quem se afastou. Mas se fosse o contrário, se tivéssemos uma história de alguém cuja esposa desistiu de ir à igreja e o marido que leva os filhos, eu diria para os ouvintes: exatamente, é preciso que esse marido também faça algo além. Até porque sabedoria não é algo somente afeito à mulher. Tiago, o texto bíblico nos diz que Deus dá sabedoria a todo aquele que pede.
né? E na versão revista e atualizada diz: e nada lhes impropera, quer dizer, não cobra isso, não joga isso na face de alguém, né? Um ouvinte aqui dizendo: meu marido cochilava muito durante o culto, ele trabalhava muito e trabalhava até domingo, até que uma irmã muito querida minha um dia bateu no ombro dele e falou: você só vem à igreja para dormir, hein? Daí em diante ele parou de ir à igreja, mas quando peço para ir em ocasiões especiais, ele me acompanha, compartilha aqui uma de nossas ouvintes. São comentários muitas vezes infelizes, né? Tem gente que faz, não tem, gente? Assim, às vezes não é mal intencionada não, mas também não é bem, né? Não melhor contribui, ficar calado, não né? contribui. Poxa vida. A gente olha isso e uma pessoa deixou de ir porque a pessoa tinha isso aqui. Outro ouvinte aqui compartilhando: ó, meu marido se afastou da igreja depois da morte do irmão. Depois ele voltou, mas se decepcionou com as doutrinas da igreja. Nisso, ele disse que não precisa ir para a igreja. Ele não vai mais. Assiste pela televisão vários cultos e critica todos, entendeu? Ela diz: eu tenho um filho, vou com ele à igreja, mas a luta é grande, às vezes discuto com ele, mas sempre peço a Deus sabedoria para me calar. Por quê? Porque ele tem resposta para tudo, diz aqui a nossa ouvinte compartilhando a sua história pessoal. Eu conheço uma pessoa, eu estou inclusive trabalhando na vida dela, tentando passar para ela alguma coisa que vá mudar essa maneira de pensar. Ela nasceu no lar cristão e hoje ela diz, eu algumas vezes tive a oportunidade de conversar com ela, ela diz: agora eu vou ser crente em casa, porque nada que eu quis da vida, a vida me deu. E ela agora, ela não vai na igreja, lê a Bíblia em casa, ora em casa, e ela tomou essa atitude. Eu estou tentando passar para ela que não é uma atitude correta dela, que ela está tomando. Mas quer dizer, são coisas que às vezes faz a pessoa se afastar da igreja, por coisas até pequenas, coisas assim que ela concebeu aquilo dentro dela, que ela não conseguiu o que ela queria, e isso aí, então, não faz diferença ela ir à igreja ou não. A verdade, pastor, é que, embora isso seja um problema que afete a vida cristã dessa pessoa, a espiritualidade dela, mas por trás disso há um outro problema que nós estamos vendo, porque o natural do ser humano é estar em grupo, é viver em sociedade. O ser humano que tem uma constituição equilibrada, madura, ele vive em grupo, ele não quer viver sozinho. Querer estar sozinho talvez seja até um sintoma de algum tipo de enfermidade. Então, embora querer estar sozinho fora da igreja possa parecer só um problema espiritual, não é só isso. Há toda uma dimensão social que está sendo esquecida aí. As pessoas naturalmente gostam e querem estar em grupos. Se ela não quer estar num grupo, se ela está afastada, é evidência de que há algum outro tipo de problema na vida dessa pessoa. Mas acontece o seguinte, pastor, até concordo com os colegas, mas só colocando um adendo aqui, porque nem todas as pessoas gostam de viver em grupo. Existem pessoas que têm a sua formação ideológica, crendo na mesma ordem de fé, na disciplina, na doutrina, nos dogmas da igreja, mas ela gosta geralmente de ter a sua separação um pouco. Não é separação no sentido de sair definitivamente. Eu tenho alguns casos assim. Por exemplo, no caso desta irmã, eu percebo que duas ferramentas são fundamentais para ela trabalhar, além da oração e a palavra, que são a compreensão e o diálogo. Porque parece estranho, a impressão que você tem é que nós estamos colocando um jugo pesado em cima dela, porque ela tem que compreender, ela tem que dialogar, ela tem que orar, enfim. Mas ele também é óbvio que, se ele ama a esposa, sempre digo isso, eu tenho casos na igreja que eu tenho aconselhado nesse sentido, eu disse para o marido o seguinte, um caso semelhante a isso: se você ama a sua esposa e você acredita em Jesus, mesmo vocês estão separados da igreja por alguma razão, é fundamental você compreendê-la. O que ela está fazendo? Ela está indo na igreja. Certa vez um marido chegou para mim e estava afastado da igreja, né? A irmã estava firme lá. Ele disse o seguinte: eu preferia que minha esposa fosse para o bar do que vir para a igreja. Eu perguntei assim: qual a razão disso? Eu falei: pelo menos no bar eu estou lá tomando minha cerveja, eu estou junto com ela. Eu disse o seguinte: meu querido, olha só, então você preferir o quê? Ver a sua esposa num ambiente que é um ambiente que ela escolheu, que é um ambiente cristão, que está trazendo paz, alegria, dignidade,
ou você prefere vê-la junto com você ali para te satisfazer? Ela pode até fazer isso por amor a você, mas você vai fazer isso por amor a ela? Ou seja, ela pode ir no bar com você sem beber, é óbvio, mas você pode ir na igreja com ela? Ela falou não. Então você precisa realmente ter uma conversão. Tem uma outra questão também. Eu tenho aconselhado mulheres, e uma coisa que eu percebo assim, muito forte é que algumas mulheres, elas passam mais tempo dentro da igreja a semana inteira e carregam seus filhos mais tempo lá dentro do que em casa. E aí o marido chega do trabalho, cadê a mulher? A mulher continua lá na igreja e chega tarde da noite e se levanta cedo mais cedo, de madrugadinha, porque tem oração e vai para a igreja. Então a gente também tem que ter cuidado. Eu estava com um caso que uma mulher quase separando, o marido estava querendo sair de casa crente, porque não tinha mais a mulher dele. Esse problema vai se desenrolando ainda mais. Um ouvinte dizendo: eu passo por isso aqui na minha casa, mas é com a minha filha. Ela é uma ótima filha, só me dá orgulho, mas ela se diz ateia. Fico muito triste quando ela diz que Deus não existe. E nas minhas orações por ela, peço que ela tenha uma experiência com Deus e que possa saber e sentir que Ele realmente existe. Ela está nas mãos do Pai. Conta aqui mais uma de nossas queridas ouvintes trazendo a sua opinião e seu posicionamento sobre esse assunto. Aqui outro ouvinte dizendo: olha, meu esposo está afastado há 28 anos, ele fala que não precisa ir para a igreja, que na última hora Deus vai salvá-lo, porque ele sempre pediu isso nas suas orações quando estava na igreja. Ele trabalha numa atividade que é perigosa, ele não fuma, ele bebe só um pouco, tá frio na fé, achando que a igreja mudou muito, diz aqui um ouvinte. Então você imagina que ele está quase 30 anos fora da igreja e continua acreditando que Deus vai salvá-lo na última hora, porque enquanto ele estava na igreja, ele orava com fé, pedindo isso a Deus. Na última hora, então você imagina que incoerência. Ele tem fé que Deus vai salvá-lo na última hora, mas não tem fé suficiente para estar na igreja hoje? Então, peraí, difícil entender. No fundo, ele traz para ele uma palavra de que, de alguma forma, Deus vai salvá-lo, como se Deus tivesse essa obrigação. E, por conta disso, ele não tem obrigação de ir à igreja. A lógica não é da obrigação. Você não deve ir para a igreja por obrigação, deve ir para a igreja porque é um privilégio. É uma alegria, também vira responsabilidade, vira obrigação quando você tem uma atividade, mas o que motiva essa lógica não é a lógica da obrigação, não é um trabalho que você faz, nem pastores, nem pessoas que trabalham em igreja devem ter essa lógica do trabalho. É a lógica do chamado, do privilégio. Tem amor. Na verdade, né? E a questão até da liturgia. Eu não vou à igreja por causa de uma liturgia. Eu não vou na igreja para olhar ninguém. Eu vou para a igreja para ter comunhão por várias razões. E talvez a mais forte seja isso. Jesus falou que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. O templo foi feito no sentido de comunhão. Então, se eu vou para a casa do Senhor, eu quero ter comunhão com a igreja. Eu vou ouvir a palavra, eu vou louvar, vou orar. São elementos fundamentais para me fortalecer no meu dia a dia. Além dessa questão, a palavra também diz que, ali em Salmo, que Deus libera a bênção na Assembleia dos Santos. Então, tem bênçãos de Deus para serem liberadas que somente acontece na Assembleia dos Santos. Ou seja, quando eles estão reunidos em adoração ao Senhor. O próprio Deus, ele disse a Moisés que construísse um tabernáculo para que ajuntasse o povo, para que ele pudesse, estar ali e conversar com o povo. Aí o povo disse: não, Moisés, você vai, os irmãos conhecem aqui, não vamos entrar nesses detalhes, mas, quer dizer, Deus gosta de estar reunido com uma quantidade de pessoas, com o povo em si, entendendo? E eu costumo dizer que essa oportunidade que tivemos, a segunda chance, o livre-arbítrio, porque quando eu e você, nós aqui nascemos, nós não tivemos a escolha. Eu quero nascer numa família rica ou numa família pobre, eu quero ter isso, ter aquilo. Mas Jesus vindo, ele nos deu a segunda chance. Essa nos deu o quê? O livre-arbítrio. Agora você vai escolher o que você quer ser. E isso aí, nós temos que pegar e segurar. Então, que esse moço, voltando a esse assunto, que esse moço, ele se afastou da igreja,
no começo, na fala aqui no começo aqui do pastor Gilton, ele disse que realmente houve algum problema. Lógico, é evidente que houve alguma coisa, mexeu com o estímulo dele. Olha aqui, um ouvinte dizendo, mas foi pelos exemplos de onde nós congregávamos. O ouvinte está dizendo, o marido deixou de ir à igreja por conta disso. Aí eu mudei de igreja onde há compromisso com a palavra, tive paciência, orando muito. Ele está voltando a orar e a ler a Bíblia. Isso. E já tem alegria em ir para os cultos. A mulher sábia edifica a sua casa, compartilha mais uma de nossas queridas ouvintes aqui, trazendo a sua experiência. Muita gente com experiência, ó. Eu também passo pela mesma coisa, diz ela. Outro ouvinte, já passei por situações parecidas, onde meu irmão sabia o que o pastor fazia nas horas vagas e zombava das pessoas. Tempos depois veio a notícia de que o pastor estava todo enrolado. Então, e ele diz no quê? Então você observa que existem pessoas que de fato elas apresentam um determinado motivo. Estou dizendo que não tenha motivo, vocês estão dizendo isso aqui o tempo inteiro. Pode ser que tenha motivo. A questão toda é como é que resolve. Eu tenho motivo para não tomar refrigerante. Eu tenho motivo para não almoçar no restaurante. Nós todos temos motivo para uma série de coisas. Como é que a gente resolve, né? Esse é que é o ponto. Os ouvintes estão apresentando situações bem difíceis e bem complexas e muitas vezes de longos anos. Eu estou impressionado com a pessoa de quase 30 anos. Quase 30 anos dizendo que, há 30 anos, quando eu estava lá no culto, eu orava com fé, pedia a Deus isso. Então, quer dizer, continua acreditando em Deus. E por que não vai mais, não se envolve, não lê a Bíblia? Estou dizendo nem, sabe, um mínimo do mínimo do mínimo. JR, entram dois aspectos aí que a gente precisa lembrar sempre. O primeiro é da religiosidade. Há muita gente que tem um comportamento meramente religioso em relação à fé. Elas não conhecem a experiência de viver com Deus ou de ter comunhão com Deus. Elas conhecem a experiência de ter práticas religiosas de um determinado grupo. E as práticas religiosas, elas são normalmente vazias, elas acabam se tornando vazias. É por isso que os escribas, os fariseus que foram tão recriminados por Jesus, que praticavam todos os preceitos, ou que diziam que praticavam todos os preceitos da lei, eram sepulcros caiados, eles não tinham vida própria, eles não tinham comunhão. Então é preciso separar vida religiosa de vida com Deus. São duas coisas que não são necessariamente a mesma coisa. Verdade. E aí, muitas pessoas estão presas a uma religiosidade. A outra coisa, a meu ver, é que acontece na igreja, até por boa intenção, a idealização da vida cristã. Algumas pessoas chegam na igreja fazendo uma ideia de que a vida cristã é uma vida de pessoas perfeitas, de pessoas que não pecam, de pessoas que não erram, de pessoas que estão a cada dia buscando se aprimorar, quando na verdade a vida cristã, a igreja é formada por pessoas que têm todos os problemas, que têm todas as dificuldades e que buscam de alguma maneira vencer essas suas dificuldades, aqueles que estão lá naturalmente com sinceridade. Então, quando uma pessoa chega, encontra uma idealização, uma visão perfeita da vida cristã e descobre que não é nada disso, elas tendem a dizer, se ser cristão é isso, eu tô fora, eu não faço mais, eu quero sair, porque esperavam que encontrar pessoas perfeitas e não vão encontrar. Mas o importante disso aí, pastor, é o seguinte, quando Jesus se expressou dizendo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, tem muitas pessoas que não tomou, eu gosto muito de usar essa expressão, tomar posse da palavra. Nós temos um livro que é o manual do universo para mim. A Bíblia é fantástica. Ela tem palavra para curar, para despertar, para te animar, para te fortalecer, como certa vez Moisés falou para Josué, esforça-te, animai-vos, esforçai-vos, não temais nem vos espanteis, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O maior problema que eu vejo hoje é que as pessoas querem às vezes dar desculpa para satisfazer outros egos, para satisfazer que é o caso desse homem, justamente, a pessoa está dando desculpa para satisfazer um tipo de ego prazeroso, que de certa forma a igreja pode condenar, mas ele fica quieto, não fala nada e acaba de certa forma pondo um jugo na esposa. Por outro lado, é óbvio que a esposa, apesar dela estar passando uma luta grande, ela vai ter que ter, infelizmente ou felizmente, essa forma de compreensão maior ainda. Agora vai chegar um momento, claro, ela deve respeitá-lo com certeza, mas vai chegar um momento que ele vai se converter. A situação é tão complexa, irmãos, esse é um assunto
difícil. Um dos nossos ouvintes aqui compartilha que a filha dele sempre foi uma menina correta na igreja, cantando, participando de ministérios, até que ela casou e de repente 7 meses depois ela resolveu abandonar o marido e abandonar a igreja. O que acontece muito, hein? A pessoa tem um problema no casamento e abandona a igreja. Se a pessoa estiver errada, ela abandona a igreja porque a igreja é um sinal de impacto, né? Aquilo ali de alguma forma aponta para ela a necessidade de arrependimento, mudança, etc. Embora você tenha na igreja um monte de gente errada, não tenha dúvida disso. Ao mesmo tempo ele diz que não vê mais o brilho nos olhos dela, tá certo? Então é um pai que tá vendo a filha, na mesma história aqui, entendeu? Pode ser que a menina não critique, não zombe, mas é uma pessoa que estava e de repente deixou de estar. Quais os motivos? No caso dessa menina é um motivo, desse rapaz aqui, o marido da nossa ouvinte é outro. Cada um tem um motivo. Eu tô com um ouvinte aqui nossa, que ela está na Inglaterra, veja, tá na Inglaterra e a filha dela mora junto com o rapaz, que tá chamando aqui de noivo, e esse noivo é da Albânia. E ela diz que, olha bem, a ouvinte tá na Inglaterra, o noivo da filha é da Albânia, moram na Inglaterra. Ela diz que ele é extremamente controlador, que ele controla a filha dela e quer controlá-la também, vive perturbando a filha da nossa ouvinte. Ela o protege, entendeu? E diz que a mãe está sempre errada. A mãe diz que ele é muito folgado, entendeu? Isso aí às vezes pode ser um exagero, mas tá aqui a mãe dizendo que ela confessa, tudo que ele faz me irrita. Perguntei à mãe aqui, ele é cristão? Ela disse, não, ele é muçulmano não praticante. Perguntei, e a filha? A filha é cristã? A senhora foi criada no cristianismo, mas hoje ela não é nem uma coisa, nem outra coisa. Isso para dar o pano de fundo religioso, para entender que existe, além da questão religiosa, uma questão cultural fortíssima, companheiros. Fortíssimo. Você pode tomar isso aqui e dizer assim, ok, são brasileiros morando na Inglaterra e a menina é noiva de um cara da Albânia. Olha a mistura cultural que está aí. E aí você vê como a cultura é possível que ela produza uma interferência no nosso entendimento, no nosso relacionamento. O rapaz está acostumado a ser controlador, certo ou errado, está acostumado a ser. A mãe não aceita isso, a filha já aceitou, porque às vezes aceita num primeiro instante, né? Depois a coisa fica complexa. Então as questões culturais são muito difíceis. Nós moramos num país miscigenado, totalmente misturado. Mas esse é um caso aqui que eu queria ouvir a opinião do pastor Gilton, porque revela um pouco dessa grande mistura que é o convívio, o relacionamento, origens diferentes, culturas diferentes. E não há dúvida, JR, de que a estatística diz que a maior parte desses relacionamentos acaba por não se perpetuar, não permanecem, porque as diferenças culturais, quando não trabalhadas de uma forma muito intensa, elas tendem a prevalecer no relacionamento. Então, o comum, o que é mais observado nesses casos é a separação, porque o que acontece com grupos que se deslocam, que é o caso dessa moça brasileira vivendo na Inglaterra. As pessoas migrantes, elas tendem a tornar-se conservadoras nos seus costumes e valores. É por isso que surgem os guetos nas diversas cidades do mundo. As comunidades migrantes, elas tendem a preservar os seus valores originais. Então essa moça e esse rapaz, eles vão ter muitos conflitos e a tendência é prevalecer as diferenças culturais. E o relacionamento acaba muitas vezes por não dar certo. Especialmente porque nesse caso a moça abriu mão da sua convicção cristã. Então, se ela não tem uma convicção cristã, ela não consegue nem buscar a ajuda de Deus para poder superar as diferenças culturais. Essa experiência mais comum, é o que acontece com mais frequência. Eu tenho uma experiência. Eu tive em alguns países da Europa. E o último país que eu tive foi na Suíça. E ali eu conheci várias pessoas
que tinha esse problema. Eu conheci algumas mulheres ali, irmãs cristãs, que tinham esse problema, tinham casado, umas casaram com ateu, outras com muçulmanos, e estavam vivendo problemas seríssimos. E quando eu voltei da Suíça, eu recebia telefonemas na madrugada, e um telefonema que eu recebi na madrugada de uma menina chamada Cláudia, disse: olha, eu disse: o que foi, Cláudia? Disse assim, de madrugada, disse: meu marido está atrás de mim para me poder bater, ele não quer que eu seja evangélico, ele não quer que eu seja crente, entendendo? E esse marido dela era ateu. Ele disse: o que eu faço, pastor? Ore por mim. Eu disse: segura aí, fica onde você está escondido aí, eu vou orar daqui. Aí eu comecei a orar, de repente ela falou: ele saiu pela porta fora aqui, que saiu numa carreira só, e foi embora, já tinha agredido ela um pouco. Quer dizer, esses problemas que o irmão está colocando são seríssimos. As pessoas conhecem Jesus e têm um relacionamento conjugal com pessoas que não tem nada a ver com o cristianismo. E aí, companheiros, aqui um ouvinte dizendo: olha, meu marido, ele é muito bravo e eu sou nova convertida. Ele fala pra mim que vou pra igreja pra ficar com alguém. Eu falo, e fala sempre isso, eu fico quieta, mas tem vezes que eu não fico quieta não. Já pedi pra Deus tirá-lo de mim, porque não aguento isso, é muito ignorante, conta a nossa querida ouvinte. Ô, gente, essa oração é assim mesmo? Pede pra Deus tirar a pessoa? Eu quero ouvir a opinião de vocês já aqui no nosso debate 93 de hoje. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Hoje você conheceu na nossa Caravana do Louvor, o quadro Caravana da Solidariedade, a história do João, o irmão João, e da irmã Claudete. O irmão João, ele tem 58 anos e ele tem um problema bastante sério, um problema cardíaco. E problema cardíaco, se a gente não cuidar direitinho, sabe, direitinho mesmo, a pessoa corre o risco de perder a sua vida, ou pelo menos viver de maneira muito abaixo do esperado, com grande facilidade. É uma das questões bem sérias que todos nós devemos cuidar. Mas como cuidar se não há recurso? Como cuidar se os direitos que nós temos não são respeitados quanto à área da saúde num país tão lindo, tão rico como esse, mas tão cheio de corrupção? A história do João é assim: o João é hipertenso, o João é diabético, o João tem insuficiência cardíaca, o João está na fila do transplante de coração. Veja, irmãos, a coisa é tão séria que ele está na fila para o transplante de coração. Isso se ele aguentar, porque ele está fraquinho, diz a nossa equipe aqui. Então esse acompanhamento médico, ele é fundamental. Sem esse acompanhamento médico, a situação fica muito difícil. Essa é a história do João. A Claudete, que é a esposa dele, ela tem problemas nos ossos e por conta disso ela não consegue lavar a roupa na mão. E lavar a roupa na mão não é fácil. Você já fez isso? Se você não fez, saiba que é muito difícil. Às vezes a coisa pega, espreme de cá, de lá para resolver, esfrega e não sai. Eles têm que viver a vida deles, mas eles precisam da nossa ajuda. E essa ajuda é feita através do telefone 3891-9348, 3891-9348. Eles moram num barraco cedido pela mãe. Mas, apesar de ter esse lugar, que evidentemente não é adequado para ninguém, muito menos quando se tem um problema de saúde, dentro do barraco entra água, tem vazamento para tudo quanto é canto. E por conta disso, os móveis deles foram perdidos. Chove, como chove todo dia quase, e aí a chuva chega e a casa não tem a mínima estrutura para manter-se de pé, ou pelo menos para proteger os moradores e os bens que eles têm. Eles foram contemplados pelo Minha Casa Minha Vida, já estão até pagando, mas não podem ir para lá ainda. A alimentação dele é muito cara, é uma alimentação especial. O João precisa de cuidados especiais. Tem uma série de remédios que existem aqui com solicitações, e se você trabalha com farmácia
você é um representante de laboratório, quem sabe você possa abençoar a vida desses irmãos. Eles devem ter receita para tudo, não é? Porque a receita é fundamental. A partir de uma receita que se pede um remédio, eles precisam de móveis, tudo que for possível de móveis, porque os móveis foram totalmente destruídos. Eles precisam também de transporte para alguém pegar as doações, essas e outras, e levar para eles. 3891-9348, 3891-9348, é a história do João, que poderia ser a história do Pedro, do Antônio, do Mateus. É a história de gente como você e eu. Nesse caso, João hipertenso, diabético, insuficiência cardíaca, na fila para o transplante de coração, tá fraquinho. Precisa ser fortalecido na sua alimentação, no seu repouso. Se é uma coisa que é fundamental para a restauração do físico, é o repouso. Mas como repousar num barraco onde entra água? Como repousar se não há uma estrutura mínima para que ele durma, para que ele deite, para que ele tenha tranquilidade? 3891-9348, 3891-9348, ao lado do João, Claudete. Você é uma guerreira, batalha, se empenha, mas também luta com dificuldade em razão da sua limitação física. Ela também precisa da nossa ajuda. Se você pode ajudar, estenda a sua mão. 3891-9348, 3891-9348. Eles precisam de remédios, móveis, todos os móveis que forem possíveis. Pensa numa casa. O que é preciso numa casa? O que você faz questão que tenha numa casa? É disso que eles precisam. Mas também precisam de transporte. Você que tem um caminhãozinho, você que tem um carrinho maior, você que pode ajudar com o transporte, às vezes não pode ajudar com a doação. Mas aquele que transporta é o que vê a alegria daquele que pode doar e a emoção daquele que recebe. 3891-9348, 3891-9348. É o telefone do amor de verdade. É o telefone da caravana da solidariedade. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. No programa de hoje, o pastor César Melo, a pastora Nadiege Macário, o pastor Gilton de Medeiros, o pastor Jorge Macedo. Agora há pouco eu li aqui um WhatsApp de um ouvinte dizendo que o marido dela é muito bravo, o marido dela é ignorante, ela já tem orado para Deus levá-lo. Essa é uma oração recomendável, companheiros? Eu, particularmente, como esposa, acredito que não, né? E não só como esposa, mas como serva do Senhor. Então, quando você vê que uma mulher pede para Deus levá-la, é porque ela já está esgotada, ela não está aguentando mais. E eu acho que ela precisa mudar essa oração. Ela precisa pedir ao Senhor para libertar esse homem, para transformar esse homem. E não tem como ter uma transformação se não há uma libertação. E havendo a libertação, vai haver então a restauração, a transformação. Então o que ela precisa é mudar a forma de orar, a direção, né? Ela precisa orar ao Senhor Pastor para César, a libertação. O ouvinte nosso aqui de Guaratiba está dizendo, pelo que entendi da oração dessa irmã, ela pediu que o Senhor tire, esse aqui é ele ou ela? Esse aqui. Tire ele da sua vida, o que eu não acho errado, diz aqui o ouvinte. Mas se for para tirar a vida dele, tá errado. Entendeu? Entendeu, pastor César? Entendi, perfeito. É a opinião dele, do nosso ouvinte aqui. Se for para tirá-lo da vida dela, tudo bem, mas não tirar a vida dele. Sim. O que o senhor acha? Eu penso que se essa é a oração dela em meio a lágrimas, dor, sofrimento, angústia, amargura, decepções, o que for, é um conjunto de coisas somáticas que está na cabeça dela. Se esse tirar não é no sentido de perder a vida, em si no sentido de perder a comunhão, o companheirismo, eu acredito que isso aí, dentro da vontade de Deus, não dela, é o desejo dela.
Mas a gente precisa entender que muito crente não entende que não é aquilo que nós queremos, é aquilo que Deus quer. E quando nós oramos a Deus, pedimos para afastar uma determinada pessoa, como esse caso que eu estou compreendendo, o marido dela. Sim, significa dizer o seguinte, que ela não tem mais como conviver em função dela mesmo, dizer a ignorância, a grosseria, atos violentos. Claro, ninguém quer ser maltratado, não há dúvida alguma, nem o animal irracional. Agora, eu entendo que ela orou, agora compete a Deus dizer a ela sim. Mas a ou pergunta é, a oração dela tá correta? Tá certo? É isso que a gente recomenda. Porque pode ser por outro lado que ele faça a mesma oração. Perfeito. Entendeu? Ambos estão orando para Deus tirar a vida um do outro. Vai que. Mas que já houve casos, inclusive, dessa ordem. Houve casos dessa ordem. Alguém vai dizer assim, mas foi Deus que atendeu a oração ou foi uma coincidência? Tá? Mas olha só, J, só para concluir. Eu penso o seguinte: a pessoa é livre para orar no seu entendimento aquilo que ela quer. Mas cabe a Deus dizer sim, não ou espere. Eu não acho adequado ela pedir para separar, tirar essa pessoa, mesmo que ela diga que o companheiro dela é uma pessoa que tem atos violentos, uma pessoa muito grosseira, mas de qualquer maneira existe outras formas de lidar com isso. No momento de desespero, a pessoa pode orar até aquilo que não deve. Sim, perfeito. Mas no momento de lucidez, ela volta atrás e diz: tenha misericórdia, Senhor, eu orei errado. É isso? Sim. É isso? Isso, eu acho que são duas possibilidades que você levantou, né? A primeira, orar pedindo para tirar a vida, não se deve fazer isso. Terminantemente, né? Eu acho que isso não há dúvida. E quanto a tirar a pessoa da vida, se a gente acredita que a instituição do casamento, ela é uma instituição aprovada por Deus, que Deus busca preservar até o limite do possível, então a gente não deve orar para que haja o final de um casamento. Agora, é preciso orar para que haja mudanças. E mudanças dele e também dela, porque só vai haver mudanças nele quando houver mudanças nela também. Perfeito. Então, a oração na lucidez, na ponderação, do momento de sobriedade, né, de serenidade, é: Senhor, muda o meu casamento. Muda a nossa vida, transforma a ele e me faz instrumento para que ele seja mudado também. Só que tem um pequeno detalhe: tudo que está acontecendo, nesse caso específico que o JR colocou, é fruto das escolhas. A gente não pode esquecer isso. As pessoas que escolhem, depois, nem tudo se escolhe, mas a partir do momento que eu escolho aquela pessoa, talvez a pessoa não demonstre o que é no momento, passa a demonstrar, acontece muito em casais, a pessoa, o marido ou a mulher, venha a demonstrar aquilo que até então não demonstrava quando se casa. Aí acha que relaxou, tá tudo bem. Só que é importante a gente frisar, eu queria até rapidamente voltar um ponto aqui, não saindo deste, é o seguinte: quando a pessoa não pode dar desculpa para não ir à igreja, eu explico por quê. Se o templo não fosse importante, Deus não teria mandado Moisés construir o tabernáculo, Deus não teria mandado Salomão construir o templo. É muito bom a gente colocar isso, porque estando na casa do Senhor é uma alegria. Eu entendo o seguinte: orar para Deus tirar a vida de alguém é errado. Não tem subterfúgio. Isso só no momento, às vezes, que a pessoa está muito desesperada. E eu conheço pessoas, eu já tive palestra com algumas irmãs, assim, que se confidenciam, conversam comigo, minha esposa, e diz: olha, eu já pedi para o senhor levar meu marido. Se ele não quer levar meu marido, ele me leve. Então, o problema é tão grave, que eles estão vivendo, né, que está sendo insuportável. Nós temos salmos com expressões desse tipo. Até nos salmos tem momentos do salmista dizendo coisas dessa natureza. Então, o que ela tem que fazer na realidade aí é pedir para o Senhor tomar a frente, mudar o coração dele, mudar a vida dele e abrir o coração. A melhor coisa neste momento é você entrar para o seu quarto e, em particular, você abrir o teu coração. Tem pessoas que têm medo de abrir o coração para Deus. Falar no linguajar bem à vontade mesmo. Senhor, eu não estou aguentando mais, está difícil para mim, não estou suportando. Se o senhor acha que eu tenho que carregar
levar esse problema, suportar essa luta, me dá força, me dá coragem, me dá ânimo, porque eu não estou suportando mais. E muda o coração do meu esposo, muda o coração do meu marido, porque eu casei, quero permanecer no meu casamento, mas eu preciso, porque eu não estou aguentando mais. E eu creio que quando Eliseu chegou na casa da viúva, o que ele disse? Entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta, é particular seu. Né? Então eu acho que isso mudaria essa vida desse casal. Quando o marido, nesse caso, e tantos outros, como lembra aqui um ouvinte dizendo aqui no Facebook, dizendo, olha, o esposo dela é um líder na igreja e não é sacerdote em casa. Veja, ela está falando de alguém que está na igreja, correto? Imaginemos bem este caso aqui em que o marido não é, e tantas outras ouvintes que estão dizendo, meu marido também não é. Nessa ausência de papel ou de cumprimento do papel de uma responsabilidade que muitas vezes ela é mal entendida, como mal entendido é o versículo, a mulher sábia edifica a sua casa e a mulher tola com as suas próprias mãos a destrói, como se a responsabilidade fosse somente dela. Perfeito. Entender que o sacerdócio do lar é somente responsabilidade dele também é um equívoco de entendimento. Verdade. Então, se o marido não é, que seja ela. Se os pais não são, que sejam os filhos. Se os filhos não são, que sejam os pais. É isso, gente? Eu queria colocar aqui, porque, inclusive, ela fala que ela ama demais ao Senhor. Se ela ama demais ao Senhor, ela precisa, então, voltar à palavra e entender que a mulher foi criada para cooperar. Né? E essa palavra de auxiliadora, Ézer, quer dizer, aquela que tem a bênção ou vai entrar com a bênção de Deus com um reforço até mesmo militar, vamos dizer assim. Então, na verdade, quando Deus faz o homem para governar, né, para cuidar, mas a mulher para auxiliar, e coloca os dois na mesma balança. Não coloca um lá em cima e o outro cá embaixo. O pecado faz com que essa balança fique fora do alinhamento, né? Acontece que Jesus veio, morreu na cruz e nos resgatou da maldição do pecado original. Então volta a colocar de novo o casal naquela balança. Só que nós não entendemos isso e a gente começa a brigar, né? A palavra diz até, quando vem o pecado, que o seu desejo vai ser para a mulher, Deus fala para Eva. Mas no original, esse desejo o desejo da mulher já é do marido, mas no original quer dizer, e o seu desejo vai ser contra o seu marido, ou seja, vai se impelir, um empurrar o outro para longe. Isso, quando a gente vê, tanto nessa carta, em outras, a gente percebe o pecado ainda habitando de tal forma que o casal fique empurrando, vamos dizer assim, um para longe do outro. Quando Jesus veio, ressuscitou, morreu na cruz e ressuscitou para nos dar a restauração do casamento que Deus construiu lá no início, quando faz a mulher para o homem. E é tão lindo isso, poético falando, porque Deus faz a mulher e leva esta mulher até o homem e coloca essa mulher no pé de igualdade, mas de equilíbrio. Então, se o homem está um pouco caindo, porque de repente está cansado, porque de repente está doente, porque de repente está com a fé fraca, cabe à mulher ajudá-lo a levantar. Por isso então, a gente precisa entender, por isso que a Bíblia fala que a mulher sábia edifica o seu lar. Eu não entendia isso, custei a entender. Quando eu entendi, as coisas começaram a ficarem mais organizadas na minha vida, na minha mente. Porque a gente precisa equilibrar isso. É dentro desse equilíbrio que eu sempre digo que evangelho é equilíbrio. Não precisa nem tanto nem tão pouco, nem nada exacerbado, nada exagerado, que leva até algumas ideologias diferentes. Nós estamos entendendo que são duas pessoas muito distintas uma da outra. Homem tem a sua estrutura, mulher a sua estrutura, até mesmo na questão psíquica, né? A questão da ideologia que traz muitas vezes separação e divisão. Mas esta mulher é notória, e se ela está com ele, é porque é óbvio que ela tem amor por ele, e diz ainda que ele continua é homem tendo. Honesto. Justamente. Entendeu? Ele diz que ele é homem honesto. Então, o que precisa acontecer? Ela precisa entender que ela vai honrar a Deus, glorificar a Deus com a atitude dela de equilibrar essa situação, porque os filhos estão observando essa fidelidade dela ao Senhor.
acabando. Olha, só um versículo rápido. Isso aqui encaixa bem nesse assunto de hoje. Serve para o marido e para a mulher. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitos aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedece a palavra pelo procedimento da sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Ouvinte contando: irmãos, passei pela mesma situação, meu esposo se afastou da igreja, começou a beber demais, muitas vezes ele me obrigava a estar com ele sentado em bares com meus filhos, ele zombava demais também, muitas vezes eu queria falar, mas para não debater com ele eu bebia água, para não falar nada, enchia a boca d'água, e com muita oração e sabedoria, e principalmente paciência, fui aos poucos conquistando meu esposo novamente. Deus foi fiel, que certo dia ele me chamou para sair novamente com os meus filhos, com a mesma rotina, como se fôssemos ao bar, e para minha surpresa, ele passou direto do bar que ele ia beber e parou na porta da igreja. Entramos e não saímos mais. Glória Hoje, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Fica aqui o testemunho, o estímulo, o encorajamento e o apoio aos nossos queridos e amados ouvintes acompanhando a gente nessa luta diária que muitas mulheres, muitos homens têm, muitos pais, muitos filhos, sogras, sogros. Que Deus abençoe a sua vida. Essa é uma palavra de encorajamento e de certeza absoluta do cuidado de Deus com a gente em todo o tempo, em nome de Jesus. Pesquisa 93. Durante a pesquisa de hoje, nós perguntamos se os nossos ouvintes conhecem alguma mulher que assumiu o papel de sacerdote espiritual de sua casa porque o marido acabou esfriando espiritualmente. 84% dos nossos ouvintes por telefone, pela internet, disseram que conhecem. Já 72% deles no nosso telefone disseram que não conhecem. Muito obrigado a você, ouvinte amado, participando conosco. Nossa gratidão também a você que participou aqui da nossa caravana da solidariedade. Hoje, abençoando a vida do nosso ouvinte João, uma querida ouvinte até no WhatsApp, disse aqui: olha, o meu marido não se cuidou e ele não está mais aqui ao meu lado. Problemas de coração são problemas seríssimos e precisam ser cuidados com toda a responsabilidade. Obrigado aqui, a Laine está doando aqui o transporte, exatamente uma das nossas grandes necessidades, sempre transporte, está doando também quantia em dinheiro. A Rosenilda de Belfor Roxo está doando aqui uma geladeira. Joyce, deve ser Joyce, né, gente? Bom, Joyce ou Joyce está doando aqui também um tanquinho que também alivia bastante a mão daquela pessoa que doa, além de outras doações que estão chegando agora. E eu quero agradecer a esses ouvintes e a tantos outros que participaram e que ainda estão ligando, participando. Não dá tempo de registrar por causa da nossa hora. A gratidão a todos vocês por esse carinho, pela solidariedade e pelo amor. Amanhã nós vamos estar falando no nosso debate 93 especial sobre uma das questões mais complexas que nós temos no país e que tem tudo a ver com saúde, tem tudo a ver com educação, com estrutura, que é a maldita da corrupção. Essa parece ser uma das palavras mais repetidas ultimamente, na conversinha, no bate-papo, na hora do almoço. A gente fala sobre isso o tempo inteiro. A corrupção sempre existiu, ou isso é coisa desses tempos ditos modernos, né? Será que estamos encarando como normais situações que deveriam ser intoleráveis? Transformamos vícios em virtudes? Seria a corrupção uma espécie de cultura brasileira, já que celebramos o nosso famoso jeitinho brasileiro? O que fazer para que a ética volte a ter valor em todos os níveis de relacionamento da nossa sociedade? De verdade, o Brasil pode vencer a corrupção ou isso é uma ilusão, hein? Qual o caminho para viver justiça e integridade, começando em nossas casas e igrejas? Qual a sua opinião, ouvinte? Esses e outros assuntos estarão amanhã a partir das 11 horas da manhã em mais uma super edição do nosso Debate 93 amanhã, um debate especial tratando sobre esse assunto. Pastor César Mello, obrigado, querido, forte abraço. Obrigado, JR, forte abraço a todos. Marcela, Deus abençoe nossos colegas debatedores, que nós tenhamos dias abençoados pela frente, orando pelo nosso país. Eu quero mandar um abraço, aproveitar, para minha filha do ministério, Mariana Mello. O ministério dela é o seguinte: que ele cresça e eu diminua. Forte abraço. Maravilha, muito obrigado, pastora Nadiege, Deus abençoe cada vez mais.
Obrigada, eu quero deixar um abraço para todos e incentivar os nossos queridos ouvintes, isso é uma questão própria minha, é um incentivo meu, para assistir o filme Quarto de Guerra, e você vai entender um pouquinho de como funciona a questão realmente da guerra espiritual dentro da família. Pastor Gilton, obrigado, querido, forte abraço. Obrigado, JR, é uma alegria estar de volta ao debate. Quero deixar um abraço lá para as minhas ovelhas na Igreja Batista Jardim Santíssimo. Um abraço também para a equipe do Jornal Novas, do Centro de Juventude Cristã, e especialmente um abraço para os porteiros lá do edifício Santo Seabra, que estão ligados na 93, o Wagner, o Edson, o Antônio e o Ezequiel. Maravilha, turma boa. Pastor Jorge, obrigado, querido. Obrigado, JR, Marcela, toda a equipe 93. Um abraço para Jardim Paraíso, também nossa convenção SEAD, que vai acontecer agora no mês de março, aqui em Cordovil, e todos os internautas, inclusive pastor Evandro, da Igreja Quadrangular ali de Congonhas. Um forte abraço, meu companheiro, e um beijo no coração a todos os ouvintes da Melhor Sempre 93. Muito obrigado também à audiência qualificada, hoje diretamente de São Paulo, meus pais acompanhando. Um beijo para todos e também um beijo especial para minha tia Tininha e para o meu tio Antônio Martins um radialista de primeira, lá dos velhos tempos do Rádio AM, figura maravilhosa, a quem eu quero agradecer também pelo carinho da audiência, mandando um forte abraço, convidando a todos que nós oremos juntos agora com o pastor Gilton, apresentando diante de Deus a vida de todos nós. Coração, esse assunto é difícil, é uma luta, é uma batalha grande, gente que está aqui no Brasil, fora, e nós vamos orar também pela cura dos enfermos. Nós cremos que Deus pode curar através dos medicamentos, Deus pode utilizar a vida de médicos, especialistas, e Deus pode agir de maneira sobrenatural. Sem nada disso ou com tudo isso, dentro da sua soberania, nós oramos pela cura dos enfermos, como também nós oramos pelo consolo aos corações enlutados. Ó Deus, nós te agradecemos por mais um dia que vivemos, pela tua misericórdia para conosco, que se renova a cada manhã. Ó Deus, nós apresentamos a ti todos esses pedidos que já foram aqui mencionados. Que o Senhor, através do teu Espírito Santo, possas ministrar sobre a vida de cada um dos nossos ouvintes, as famílias. Ó Deus, que o Senhor promova a reconciliação, o entendimento, que haja paz nos lares, que haja paz nas famílias. Visita, ó Deus, os enfermos, os encarcerados, aqueles que precisam da tua misericórdia, e que o Senhor abençoe este nosso país nesses dias tão difíceis que vivemos. Ó Deus, nós oramos, entregando tudo isso a ti, pedindo em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.